Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E o PokerCast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun, pela Duarte Tips e pelo Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Ô Lanzinho, eu tô com medo desse e-mail, viu, cara? Tem meses que a gente não olha aí. Ele pode ser que na hora que a gente chegar lá, tenham mensagens de ouvintes por todos os lados, então vou dar uma conferida. E lembrando que o nosso telefone é 31 975 18 9609 para áudios no WhatsApp ou para entrar no nosso grupaço do Telegram. A gente logo mais vai para as notícias, mas antes vamos falar da Suprema Poker, que, surpresa, surpresa, tem R$1 milhão garantidos no dia 24 de abril. Parece uma notícia repetida, toda semana tem R$1 milhão garantidos. Dessa vez, o torneio vai acontecer no dia 24 de abril, às 16 horas, com níveis de 20 minutos. O que tem de ticket sendo distribuído não é brincadeira, então corra no aplicativo da Suprema e vamos jogar o R$1 milhão garantido do final de semana. Bora de notícia, então? Vambora de notícias. E o mundo do poker high stakes tá pegando fogo, Lanza. Acusação, tiro, porrada e bomba. Acusações por todos os lados. Primeiro, o Alex Foxen. Alex Foxen é um dos grandes nomes do poker mundial. Acusa o Ali Imzirovic, que talvez seja a maior estrela em ascensão, né? O maior destaque recente do poker mundial. Segundo ele mesmo, sem provas contundentes, afinal de contas, ele coloca no post o seguinte: sem uma prova, uma evidência de fato, é difícil, mas ele acusa o jogador Ali Imzirovic de janelar a carta alheia, aquela famosa... Como que você chama, Lanza? Cubada, isso. Obrigado, professor. Ele acusou o Ali Imzirovic de dar aquela cubada na carta alheia, além de ter acusado o Imzirovic de chip dumping, de usar RTA, que é o Real Time Assistant, ou assistente em tempo real, nos softwares. E aí, aproveitando que o pau tava quebrando, hoje eu fui dar aquela olhada na pauta do programa, Marcelo Lanza virou e falou: cara, dá uma conferida no Stories do Zinhão. Eu fui dar uma conferida e é um jogador chamado Martin Zamani, acusando o Brinkeni de basicamente tudo, professor. Literal, ele meteu assim, de cabo a rabo. Cara, na hora que eu acordei, eu já comecei a assistir o vídeo assim, ele começa falando de collusion, ghosting, free rolar os próprios cavalos, botar os cavalos pra jogar torneio que tá dando overlay, pra depois os caras ficarem devendo a ele. E na hora que eu parei a entrevista pra gente começar a narrar, ele tava falando de pingar ácido lisérgico no olho dos cavalos, veneno de sapo em ritual xamânico. Então, assim, a parada escalou de uma forma que chega num ponto, Lanzinho, que fica difícil você levar a parada a sério, sabe? Teve um momento ali que eu falei, cara, se o cara tá querendo fazer uma acusação a séria com alguém, na hora que ele entra em ritual xamânico com veneno de sapo e ácido lisérgico pingado no olho, talvez a parada, assim, talvez tire um pouco o foco do problema real. Ou da credibilidade. Exatamente. Olha, dito isso tudo, a gente vai continuar acompanhando essas acusações, essas tretas de tempos em tempos acontecem, né? Isso é tipo uma onda, que eventualmente acontece um Me Too desses de pôquer. É importante a gente lembrar que a gente está falando de acusações, a gente não está falando de fatos, né? O Brinkeni é o jogador mais vencedor de torneios ao vivo do mundo e vamos acompanhar tudo e vamos trazendo aqui para o ouvinte do PokerCast. Justíssimo. A nossa próxima notícia: Isai Steinberg recebe prêmio por feito extraordinário em Londres. Exatamente, Lanzinha. A fonte dessa notícia foi o High Stakes DB, o High Stakes DB, e a gente falou muito a respeito do Isai Steinberg. Ele foi responsável pelo PokerStars, inclusive depois da Black Friday, quando ele tomou os processos e eventualmente fez o acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, deu uma super entrevista para o Pocket Fives, e o Daniel Negreanu vem fazendo campanha para ele ganhar um lugar
no Hall da Fama do poker por tudo que ele fez no próprio PokerStars. Vale lembrar que ele também foi um dos responsáveis da compra do Full Tilt pelo PokerStars, né, que salvou todo mundo que tinha bankroll lá no Full Tilt, quando ninguém acreditava que isso seria possível. E muito legal que esse reconhecimento tenha acontecido logo na Feira Gigante de Londres. Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Sensacional, né? É isso. Cara, o reconhecimento tem que ser dado. O cara é um monstro, o cara é um mito. E agora que passado o problema, e eu acho que entre tudo que ele fez no PS, uma das coisas tão importantes para a credibilidade no jogo no mundo é na hora que ele consegue comprar o Full Tilt, pagar todo mundo que estava lá. Lembrando que para a turma que começou agora, na época você tinha assim, PokerStars e Full Tilt como os dois top sites onde que a galera deixava banks inimagináveis, né? Nós estamos falando que era onde que era a fonte de renda de tanta gente. E o cara foi lá e arcou com isso tudo, fora de série, fora de série. Vamos que vamos para a nossa última notícia, Lanzinha. Hashtag saudades do NBC National Heads Up Poker Championship. Então, a PokerGo, o PokerGo Tour, tá fazendo um torneio de $25 mil, o PokerGo Tour Heads Up Showdown. 32 jogadores jogando, inclusive ontem já tivemos o dia 1 do torneio. E que legal, né, cara? É uma pena que esteja passando só num canal pago e que é tão caro, considerando o dólar, né? Acaba ficando caro para assinar essas paradas, ver tudo, mas certamente highlights sairão no YouTube e, cara, grandes nomes estão no torneio. Alex Fox, que acusou o Ali Mzirovic, os dois estavam na lista inicial, né? Enfim, tanta gente gigante do poker. Já tivemos o primeiro dia, então no momento estamos com 16 jogadores. Alguns jogadores dos que ficaram pelo caminho foram Phil Hellmuth, Phil Galfond, Landon Tice, Sean Dibby. Alguns dos que passaram, Eric Seidel, Daniel Negrano, Shannon Shore, enfim, grandes nomes passaram, Dan Sheck, ou seja, certamente muita ação, muito bacana e legal, né, cara? Um torneiozinho de heads up é sempre legal de ver. Legal demais, muito legal. Mas seria mais legal porque eu tô vendo aqui que o Foxen passou, só que o Smirovic não. Ia ser bem legal uma final entre os dois, já que eles estão em chaves separadas e eles só se enfrentariam na final. Isso é algo assim, surreal. Mas melhor seria montar um octógono lá no PokerGo, né, Lanzinha? De repente bota os caras pra sair na porrada. Eu garanto que vai ter muito mais audiência do que um jogo de heads up entre os dois. Confesso, concordo. Uma pena nesses nomes maravilhosos a gente não vê Filipinho, né? Sem dúvida. Uma pena Filipinho não estar e nem White Magic salvou o Phil Hellmuth contra o Person na primeira round. Exatamente. Que o jogo. Que raro, né, cara? Phil Hellmuth perder um heads up. Que raro. E vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun. Pay for Fun é sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Então, a melhor forma de você mandar dinheiro, buscar dinheiro dos sites, transitar, joga para um, tira para o outro, passa pelo cartão de crédito, é a Pay for Fun. A Pay for Fun é afiliada ao sistema de bancos do Brasil. Então, uma empresa completamente segura, absolutamente sensacional, uma solução deliciosa que eu uso para minha vida. Meu cartão de crédito é um cartão da Pay for Fun e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de poker e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E ficamos com a entrevista do fantástico Tauan Naves. E chegamos à nossa entrevista e é com uma honra gigante que recebo aqui o Tauan Naves, número 1 do mundo, simplesmente número 1 do mundo do Pocket Fives. Em primeiro lugar, Tauan, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, que honra te receber. Muito obrigado, Carlos, eu estar aqui. É uma honra fazer parte desse podcast aqui, o sucesso que é a empresa de vocês aí, o Super Poker, e eu sou fã de vocês e estou sempre acompanhando.
E é um prazer estar aqui com vocês. Satisfação. Então, a gente tem muito assunto para falar, mas eu não poderia começar com outra pergunta. Quem era o Tauan antes do pôquer? É uma pergunta bem interessante, né? Assim, porque acredito que a gente vai evoluindo, vai mudando, né? Não quem é o nosso caráter, quem realmente nós somos na essência, né? Mas eu acho que eu nem me conhecia, na verdade, né? Mas o Tauan antes do poker, ele era um Tauan empreendedor que estava em busca de encontrar algo que fizesse sentido na vida ali, que fizesse querer algo a mais, sabe? Eu sempre quis esse algo a mais e eu busquei isso sendo um empreendedor. Eu formei engenharia mecatrônica na UNB e no último ano de faculdade eu já não estava muito satisfeito e o último ano é quando tem aquelas entrevistas, né? Tem, na verdade, os professores vão falar sobre as profissões, aí trazem vários profissionais da área e, cara, eu vi eles falando e cada vez mais eu me sentia desmotivado, né? Em seguir a profissão. Sempre busquei algo muito grandioso e eu estava achando que aquilo não seria algo grandioso para mim. Acabei pensando que queria empreender mesmo e acabei empreendendo, abri franquias, comecei a tomar conta de fazenda, só que ainda me faltava aquele tchan. Eu não me sentia completo ainda, né? E acabei conhecendo o poker e foi dando tudo certo, né? Bacana demais. Você começa o Tauan antes do poker, você está começando a tratar com ele já na faculdade de mecatrônica. Quer dizer, um cara que passou na NB, onde, pelo menos nos meus tempos, uma resposta errada anulava uma certa. Então, quer dizer, esse Tauan já passou muita água debaixo da ponte para ele chegar na engenharia mecatrônica, está quase formando no curso. Vamos lá para trás, me conta quem que era o menino Tauan, de onde que nasce a competitividade. Eu sei que tem paintball, eu sei que tem wakeboard, mas eu queria começar falando, quer dizer, você tem um traço da sua personalidade que ele volta muito lá para o menino Tauan, que tinha o pai como exemplo. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida menino, quer dizer, onde que você acha, me conta um pouco da sua vida criança, e onde que você acha que isso relaciona com o Tauan de hoje, jogador de pôquer? Desde pequeno, meu pai sempre me incentivou a fazer esportes. Ele achava principalmente que luta era muito importante, fazer luta, né, defesa pessoal, e eu acho que eu participei de umas 10 lutas, assim, 10 artes marciais. Eu fiz karatê, jiu-jitsu, capoeira, taekwondo, fiz várias. Gostava também muito de futebol, então eu fiz futebol, competi no futebol ali quando era criança, até os 8 anos. Então sempre fui motivado assim um pouco a competir e a participar de esportes. Eu gostava disso, né? E quando eu fiz ali meus 13 anos, 12 anos, lançaram o Counter-Strike, que virou uma febre. E eu acabei me atraindo muito pelo Counter-Strike. Na época, é engraçado, meu pai ele foi o maior motivador, mas ele foi um desmotivador também em alguns momentos, né? Eu acho que faz parte da vida isso mesmo. Eu acho que existe coisas boas e ruins e as coisas acontecem como deveriam, eu acredito. E na época do Counter-Strike, eu participava de um time de futebol da cidade e a gente ia jogar o brasileiro, o juvenil na época, e ele não deixou eu ir, porque ele achou que eu tinha que estudar, que eu deveria estudar, ir para fazenda, aprender sobre as coisas e não participar de competição de futebol. E eu acabei desmotivando o futebol e larguei o futebol e engatei no CS logo em seguida. Bacana demais. O futebol tem um problema grave, né? No pôquer você aprende a jogar e você vira o melhor do mundo. Talvez não vire o melhor do mundo, mas é mais fácil aprender a jogar pôquer do que aprender futebol do zero. Você era um menino super talentoso pra bola? Cara, nunca fui o mais talentoso, mas eu sempre fui o mais esforçado em tudo que eu fazia, assim. Eu ia em todos os treinos e eu era disciplinado, né? O que acontece que eu vejo com as crianças, né? A criança vai para um treino de futebol, ela quer brincar com os amigos, aí tá treinando, fica dando chute brincando, chute, tipo, sem colocar foco. E quando eu tava lá para treinar,
eu colocava um foco tremendo. Se for para chutar, treinar, bater falta, eu vou ficar treinando bater falta. Eu não vou ficar dando chute fraquinho, fazendo graça para os amigos. Então eu acho que o meu diferencial no futebol era esse, tanto que eu comecei a me tornar um dos melhores do time. Eu não era o melhor porque eu não tinha o talento nato, né? Mas eu me esforçava. Eu acho que eu teria uma carreira no futebol, assim, não sei se longa, não De sei se fosse o centroavante ou de melhor lateral do direito? mundo. Cara, eu na época eu era meio, né? Eu era meio. Só que, dependendo, eu acho que talvez hoje eu seria zagueiro, pra te falar a verdade. E o seu pai era o cara que sentava lá na arquibancada no jogo, no coletivo ali e gritava, xingava, queria queria que você corresse mais do que todo mundo, ou na hora que você saía ele não acompanhava mais? Meu pai era um cara muito centrado, né? Então ele ia, sentava lá e ficava só observando, e depois ele me falava as coisas em casa, assim, bem sereno ali. Ó, você tem que fazer isso aqui não tá certo. Por exemplo, eu era muito bom no gol, só que eu não jogava no gol, não tem nem tamanho pra isso, né? Uhum. Só que as turmas mais novas não tinham goleiro, eles me colocavam no gol, né? Porque a altura já servia um pouco e o goleiro pode ser mais velho, né? E aí eles me colocavam, aí meu pai falava, Tauan, não vai jogar no gol, isso não é o seu foco, você vai ficar jogando no gol lá só para completar lá, você vai cansar, então não é seu foco. Se o treinador falar para você jogar, não joga. Falar, não vou jogar porque não vai jogar, porque não é seu foco mesmo, entendeu? E aí eu acabava ouvindo bem ele, né, algumas coisas. Qual que era o nome dele, Itaúan? Leovaldo. O senhor Leovaldo não cogitava a possibilidade que era só divertido para o menino jogar no gol? Quer dizer, só tem uma quadra, você está sendo chamado para jogar no gol, pelo menos deixa o menino divertir e ficar ali. Meu pai ele foi criado numa família grande e numa família onde o pai dele era muito rígido de fazenda, né? Uhum. E eu acredito muito que, claro que as pessoas podem melhorar, né? Mas as pessoas elas vêm com uma bagagem muito pesada da família, da sua criação. Então, meu pai, ele nunca teve uma vida divertida. Então, para ele, não tinha tantos momentos de diversão, entendeu? Era, por exemplo, não, tudo era mais sério. Não existia assim, você vai jogar futebol para divertir. Não, você vai lá porque você tem que treinar futebol. Você tá divertindo, é só um porém, vamos dizer. Uhum. Então, não tinha muito isso para ele, né? E para você? Eu gostava e ao mesmo tempo era focado, né? Tanto que se eu não gostasse, eu largava. Tanto que eu larguei o futebol por causa disso. E assim, né? Falando do meu pai, pode ser que a decisão dele seja muito sábia, porque ele era muito sábio. Na época que eu fui chamado para jogar o juvenil, nosso time ia juntar com o time de Brasília. Ia juntar dois times. E na época ele me falou assim, Tauan, você vai ficar de fora. Você não vai jogar, o povo vai colocar todo o time de Brasília e o pessoal que, na época eu morava em Paracatu, o pessoal de Paracatu não vai jogar, você vai ver, vai ser tudo banco de reserva. E talvez pode ser que ele estava certo, assim, sabe? Tanto que na época, quando nós misturamos os times, eles colocaram eu para jogar de centroavante. Uhum. E eu não era a posição que eu jogava. Provavelmente o time de Brasília tinha muitos meios bons e eles me colocaram de centroavante. E eu acabei não performando bem, porque eu era baixinho, eu era rápido, mas não era tão rápido. Assim, eu era um rápido pro meio ali, sabe? Mas assim, sendo marcado pelas defesas de cara grande, eu acabei sofrendo mais porque era algo que eu não praticava, né? E aí meu pai teve vamos dizer, esse insight de falar, não acho que você deva ir e você não vai. E aí eu não fui, né? Você acha que é só uma possibilidade o seguinte, na hora que você está pegando uma amostragem de meninos de Brasília, que é uma cidade gigante, e uma amostragem de meninos de Paracatu, claro que a de meninos de Brasília vai ter muito mais gente, é mais provável que tenha gente craque de bola lá, correto? É essa a percepção dele? Sim, acho que era essa a percepção, né? Um time com uma estrutura muito melhor, que era de Brasília, juntar com o time de Paracatu, né? Eles meio que estavam fazendo uma seleção, né? E aí teria chances de o titular que eu era não ser mais, né? Perfeito. E aí,
Quer dizer, nesse meio tempo você está no Counter-Strike. Mas teve Counter-Strike, teve Paintball, teve o Wakeboard e o Taiguera, a quem eu agradeço imensamente na construção dessa pauta. Ele foi absolutamente gentil, me mandou muitos áudios e nós pudemos conversar a respeito. Fala o seguinte, do seu pai vem uma questão de mindset, mas tem essas passagens todas por um monte de jogos, inclusive jogos que não necessariamente dão dinheiro, né? Quantos anos você tem, Tauan? Hoje eu tenho 33. 33, quer dizer, mesmo lá atrás, ser relativamente recente no poker, a gente vai falar do seu começo do poker, mas imaginar que naquela época você podia viver de Counter-Strike, ou viver de Paintball, ou viver de Wakeboard, era uma parada meio fora da caixa ali, né? Fora do padrão. Sim. O wakeboard começou recente, né? Tem um ano só que eu ando de wake, né? Ah, sim, ok. O Counter-Strike, na época que eu comecei, era no CS 1.2, então ninguém nem imaginava que alguém um dia ia viver de CS, né? De Sim, não era esportes, era videogame. Até Sim, e aí eu entendo o meu pai, né? Porque o Counter-Strike foi outra coisa que ele me tirou, né? E o Counter-Strike eu realmente era muito bom, assim. Eu era o melhor da cidade. Eu lembro que teve uma época que eu era o melhor da cidade, só que eu era muito novo, né? E tinha um time do pessoal lá que era cientista da computação, e eles eram mais velhos, jogava desde o 1.1, e aí 3 do time queriam me colocar, 3 não queriam, porque eu era muito novo, meio que era um time de amigos, né? E aí acabou que eu fiz o time desmanchar. Eu acabei fazendo o time desmanchar porque eles brigaram lá por causa de mim, e aí no final não tinha mais time. E o paintball? Cara, o paintball começou um pouco mais velho também. Eu tava na faculdade de mecatrônica, um dia eu fui jogar paintball no aniversário de um amigo, e aí o pessoal lá do paintball jogava semi-profissional, e aí eles falaram lá, eu e 3 amigos jogamos muito bem. Eu já tinha praticado tiros, né? Tiro esportivo. Sim. E eu tinha uma habilidade ali, sim, já tinha praticado muito. E acabou que eu me dei muito bem no paintball. E eles chamaram a gente para jogar um campeonatinho de iniciante. E aí quando eu joguei, eu gostei muito e comecei a jogar, a treinar. Quando vi, tava jogando o brasileiro, joguei o sul-americano. Mas eu sabia que o paintball seria sempre um hobby, né? Porque Sim. Toda vez que eu ganhava um torneio, eu pagava viagem, sobrava mixaria, assim, sabe? Então, na verdade, era sempre mais prejuízo do que lucratividade. Então, eu tava meio que me divertindo, né? Um hobby que talvez eu pagaria viagem, né? Sim, especialmente num país que não tem guerra, né? Porque talvez em outro caso ainda poderia rolar, né? Aquele conhecimento. Me conta um negócio. E aí você entra para a faculdade de engenharia mecatrônica. Qual que era o plano quando você entra lá? Porque me parece uma vida o seguinte, que de muito foco, muita dedicação, vamos fazer as coisas que a gente quer. Na hora de escolher engenharia mecatrônica, o que você olha? Qual que é o salário do cara? Quanto que ganha? Qual que é o plano no momento que o Tauan entra na faculdade? Então, como meu pai sempre me privava de jogos e... Tauan, deixa eu te interromper, por favor. Me conta um negócio. Em que momento você perde seu pai? Qual é a sua idade? No final da minha faculdade. Ok. 2010 ali, eu tinha 21 anos. Ok, obrigado. Por favor, continue. Como meu pai às vezes me privava de jogo, de computador, eu acabei largando o CS, eu fiquei pensando, né, cara, eu gosto tanto de computador, e eu continuei mexendo em algumas coisas no computador, e eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a computador, porque é algo que eu gosto muito. E nisso eu meio que dei uma desapegada eu fiquei meio um pouco focado no computador, e não em mim, né? Nós somos muito novos para decidir o que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida, né? Eu acho algo bem complexo, assim. A gente não sabe nem nossas habilidades, qual que é o nosso diferencial, qual que é as nossas forças e fraquezas para poder escolher algo tão importante. E na época eu tava com isso na cabeça, que eu gostava de computador e eu precisava escolher algo de computador. E meu pai na época me falou assim, eu pensei em escolher ciência da computação, e aí ele me colocou para refletir, falou, você vai ficar o dia inteiro em frente do computador?
Imagina tanto que deve ser legal. E aí eu refleti, eu falei, cara, não deve ser muito bom mesmo, não. Vou ficar o dia inteiro. Dito isso, o jogador de pôquer número 1 do mundo do Pocket Face, que peito! E que joga muito, né? Não é aquele jogador que joga tá dando pouco, aula, né? e na hora de descanso eu chamo pra vir dar uma entrevista na frente do computador. Quando tá descansando, tá jogando, e quando tá jogando, né? E aí eu falei, cara, faz sentido, né? Pensei, faz sentido. E aí eu fui e procurei uma profissão e fui estudar as profissões. Eu vi que engenharia mecatrônica, eu sempre gostei muito de matemática, física. Engenharia mecatrônica é um mix de mecânica, elétrica, nisso mecânica e elétrica entra robótica, né? E ciência da computação. E esses três juntos tem um pouco de robótica, e eu achava isso muito interessante. E aí isso me falou, cara, essa profissão é perfeita para mim. Tem ciência da computação, tem a matemática e a física que eu gosto. Eu achava interessante essa tecnologia de robô, mas não era o que mais me atraía, tipo, falar, vou mexer com robô. Eu não tinha essa ilusão, mas eu achava legal também e acabei escolhendo esse curso. Meu pai queria muito que eu fizesse medicina, mas eu não ia fazer algo que eu acho tão importante, eu acho algo tão fundamental, medicina, não que as outras profissões não sejam. Eu não ia investir um tempo numa coisa que eu não me sinto confortável em tomar conta da vida de uma pessoa, sabe? É algo que eu não me sinto confortável. Entendi, a gente já tá indo pro pôquer, mas uma coisa eu preciso te perguntar. Cuidar das fazendas, quer dizer, largar os estudos, largar as atividades urbanas e ir para as fazendas cuidar delas, não foi uma coisa que você cogitou? Meu pai nunca quis isso para mim também. Ele falou que fazenda era o investimento que você pega o dinheiro do seu trabalho e investe na fazenda para criar um patrimônio e dar um extra, né? E como eu era criança, eu coloquei isso na minha cabeça também, né? E eu não sei se era porque todas as férias eu tinha que ir para fazenda. Quando ia para fazenda, eu queria pescar, meu pai queria que eu trabalhasse. E aí eu meio que criei um pouco de resistência a ficar na fazenda, né? Sim. Definitivamente não são as férias do sonho da criança, né? Com certeza não, né? E me conta uma coisa, aí saímos da faculdade, abrimos as franquias, como que o pôquer entra na vida? Eu tinha jogado pôquer na faculdade, só que eu tinha jogado muito superficialmente. Eu entendia só as regras e eu brinco, né, hoje que eu falo para todo mundo que eu sou runador, né, que eu sou sortudo. E eu sou, né? E na época eu também era, né? Então eu ganhava um dinheirinho brincando com os amigos, só que eu nem sabia. Era pura sorte ali. Eu acho que é um pouco da lógica também, né? Eu sempre fui bom dessa parte de lógica e matemática. E aí eu acabava trazendo essa lógica para mim ali, e acabava que ninguém sabia jogar, mas eu tinha essa parte de lógica mais aguçada, vamos dizer, e dava bom, né? Juntava a sorte com a lógica, dava bom. Só que eu nunca tinha estudado, mas achava legal o jogo, né? Sempre jogava brincando ali com os amigos, City Go, coisa bem simples. E aí eu voltei para Araguari para tomar conta das fazendas e abrir mais negócio, abrir uma franquia de relógio e óculos, que foi muito bom por um tempo, só que depois acabei resolvendo fechar, porque loja e shopping dá muito trabalho, funcionário e shopping, porque ele tem que trabalhar 7 dias por semana, e é bem complexo, assim. Eu sendo sincero, eu nunca fui muito bom para lidar com pessoas. Eu sou mais sozinho, assim, né? Não sou sozinho, mas tenho essa pegada mais de sentar aqui no meu canto, no meu mundo, fazer minhas coisas. Por exemplo, eu sempre gosto quando vem pessoas grindar aqui em casa. Eu gosto de ter companhia, eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu gosto de algo mais, vamos dizer assim, menos pessoas, mais... Até usar uma palavra que é muito usar, mais íntimo, mais gourmet, né? Vamos dizer assim. Algo mais selecionado, né? E aí eu acabei fechando a franquia por conta disso. E na fazenda eu comecei a gostar, ter muito amor pela fazenda, só que a fazenda você tá em cima de um patrimônio grande que te dá pouco dinheiro.
fechei consultoria, fechei várias coisas e para mim aquilo não entrava na minha cabeça, né? Como eu sou muito da matemática, não entrava na minha cabeça eu ganhar tão pouco com um patrimônio relativamente bom, sabe? Não era algo, tipo, eu era milionário, mas o retorno era muito pouco para o pedaço de terra que eu tinha, sabe? Eu falo, cara, se eu colocar isso na bolsa, eu ganho. Cara, você tem noção, na conta minha, se eu colocasse na bolsa, eu ganhava 8 vezes mais se eu colocasse o dinheiro. Então eu falo, cara, essa conta para mim não bate. E aí a consultoria que eu fechei na época da fazenda falava, mas você tem que levar em consideração só o maquinário e o gado, porque a fazenda valoriza. Só que para mim não entrava, na minha cabeça não entrava muito isso, assim, de beleza, a fazenda valoriza, eu entendo, mas você tem que colocar que ela tem que te dar o retorno também, né? Além da valorização, né? Sim, vamos concordar que é uma cabeça bem evoluída para um menino daquela idade, né? Cara, sim, eu sempre fui maduro, assim, nas minhas decisões, porque, na verdade, eu sempre, como meu pai era muito rigoroso, eu sempre pensava assim, cara, se eu fizer merda, não sei se pode falar isso, mas se pode eu falar à fizer vontade. merda, eu vou perder a confiança do meu pai e eu preciso dessa confiança, eu preciso que as coisas fluam bem, eu quero ter uma vida, eu sempre gostei de uma vida tranquila, assim, então para mim fazia sentido eu ser maduro, tomar as melhores decisões. Uhum. Claro que a Perfeito. gente erra, né? Adolescente erra, jovem faz bobeira, mas era tudo. As minhas eram as menores, vamos dizer assim, né? As mais tranquilas dentre os outros. Dentre as possíveis É, merdas, para usar a mesma isso, palavra que o jovem pode fazer, com certeza absoluta. justamente. E E nisso eu tava em Araguari, tomando conta das fazendas, e eu conheci. E aí eu tinha um amigo lá em Araguari que jogava poker profissional. Eu encontrava com ele às vezes em algum barzinho, alguma balada, e aí sempre trocava uma ideia com ele. Aí eu falei, cara, eu sempre gostei, deixa eu ir lá assistir ele jogar. Eu falei com ele. Falei, é o Rafael Perfeito, o Perfect Game. Aí eu falei com ele, falei, cara, posso ir na sua casa um dia? Aí ele, não, vem domingo, que é o melhor dia. Aí eu cheguei lá domingo, tava tomando conta das fazendas, aí final de semana eu ficava na cidade, dia de semana na fazenda. Aí fui lá domingo, ele foi me explicando, aí ele me explicava toda a jogada, assim, ele me explicava, aqui eu faço isso por causa disso, eu faço isso por causa disso. Aí eu falei, caraca, isso aqui tem sentido, e não tô achando muito difícil esse sentido aqui não. Tô Uhum. gostando desse negócio. Aí Aí eu falei pra ele que gostei, aí na época o Peçanha lançou o curso dele, né? Aquele primeiro curso lá dele. Aí ele me falou, cara, tem um cara muito bom que tá lançando um curso. Aí ele me mostrou lá, eu falei, rapaz, na época era acho R$ 300. Eu falei, R$ 300 só? Eu falei, não, comprar agora. Aí comprei, fui estudando e jogando City Go da vida. Interrompo rapidamente a entrevista com o fantástico Tauan Naves para a gente falar do Monster Stack do Bodog. O Monster Stack é uma série de poker online que tem várias edições por ano e você tem a chance de jogar torneios que vão desde 27,50 até $500. Tem satélite pra caramba, garantida de 3 milhões e 100 mil dólares. São 80 eventos, a série começou no dia 19 de abril e vai até 2 de maio, então corra lá que tem também um montão de satélite. E voltamos para Tauan Naves. Você tinha algum contato com o poker ao vivo na época? Porque nessa região aí, nessa região de Minas Gerais, de Goiás, já tinha um poker acontecendo ali. Certamente tinham pessoas da cidade que jogavam livezinho. Cara, a gente brinca, né? Eu e o Taigueira fala que o poker engata a gente, né? Eu nunca tive contato com live, e aí eu comecei jogando City Gold de $1, né? City Gold 50 centavos de $1,50, de 9 pessoas, né? Sim. E aí tinha o Triangulino lá em Uberlândia. Sim. Que era um evento live, e aí o Rafael ia e ele falou, cara, é tantos garantido e tal. Aí quanto que é a inscrição? Ele falou, R$ 250. Eu falei, não, moço, tô jogando de $1, 1,50. Pra você ver, né? Eu tinha o dinheiro, mas eu já tinha uma noção que eu tinha que controlar a minha banca. Eu não queria
Eu, pra te falar a verdade, quando eu comecei a jogar poker, eu falei que nunca ia mais depositar. Aham. Se eu perdesse meu dinheiro que eu tava lá, eu nunca mais ia colocar dinheiro. E aí eu falei, cara, eu não vou colocar R$ 250. Na época eu peguei uma promoção lá do PokerStars e coloquei $50 e ganhei mais 50, virei US$100. Aí ele falou, moço, te dá de presente, você tá estudando, vai lá como brincadeira, não vai lá como algo sério, né? E aí eu Sim. falei, então fui refletir, fui pra casa, falei, vamos lá conhecer, brincar e fui. Rapaz, aí foi chegando, é uma história até engraçada, que no primeiro dia eu passei, no segundo dia eu passei de novo e já tava ITM. Aí, no terceiro dia, quando começou o terceiro dia, ainda faltavam 90 pessoas, né? E eu tava curto. Aí eu tava nervoso, rapaz, minhas pernas tremiam assim. Aí eu falei, moço, tô nervoso demais, vou beber uma cervejinha só. Só uma pra dar uma relaxada. Aí peguei o long neck, bebi uma cervejinha. Aí, uma hora depois, aí eu falei, não, vou beber mais uma. Aí tinha caído só umas 20 pessoas. Cara, eu sei que eu fui bebendo uma cerveja a cada uma hora, só que esse torneio durou 13 horas, velho. E aí, depois de 13 horas, eu já tinha bebido 13 long neck, eu já tava embriagado já. Que Eu já bonito. tava embriagado e eu fiz FT. E eu na FT jogando embriagado, e tinha um cara lá muito engraçado, e ele ficava botando pilha, né? Aí eu olhava minhas mãos, o cara dava raise, assim, eu olhava pro cara e falava assim, você tá tentando roubar, né? Você tá me roubando, né? Aí cara, eu tava, tipo, todo mundo rindo na mesa, assim. Eu não tava, claro, totalmente embriagado, mas eu tava alegrezinho, sabe? E aí eu ficava, tipo, você tá com a cara que tá com a mão boa. Aí os caras riam, tá ligado? E aí cara, foi massa. Eu me diverti, acabei ficando em quarto lugar. Ganhei R$ 4.200 na época. Eu dei R$ 700 de caixinha pros dealers, todo empolgado e tal. Que E demais, que demais. aí engatou, né? Engatou. Falei, tô rico agora. Que demais. Aliás, preciso deixar meu abraço ao amigo Cancha, a Timoninha, aquela turma toda lá do Triângulo, que faz do poker, faz um poker muito profissional desde a época, né? Uma turma que cuida com muito carinho do circuito lá. Que legal, que bacana ouvir essa história, que eu não sabia dessa passagem. Incrível, Tauan. E aí o poker começa a ficar profissional na sua vida. Na hora que ele vai começando a ficar profissional, como que se enxerga esse esporte crescendo? Quer dizer, isso pode ser que franquia, que engenharia mecatrônica, que nada disso seja minha profissão e o meu objetivo seja jogar pôquer. Cara, eu comecei a jogar o City Goals, eu até falei que não ia depositar, né? Só que Uhum. aí teve uma vez que eu até fiquei com US$ 10, eu falei, nossa, aí entra aquele pressentimento assim, né? Falei que não ia depositar e tô quase perdendo. Aí eu tinha um amigo que jogava, eu pedi, falei assim, cara, me empresta US$ 50. A crença era tão grande de não depositar que eu não queria depositar. Eu falei, cara, me empresta US$ 50, te devolvo em 3 semanas. Eu falei, se Sim. for para ser, eu vou conseguir. Aí eu peguei US$ 50 com ele e voltei, fiz 150. Aí de 150 eu lembro que eu fiz 350, subi os bainhos um pouquinho do Citygol. Aí fiz, quando eu vi eu já tinha US$ 1.800 na época jogando Citygol. Aí eu falei, rapaz, esse negócio tá dando muito dinheiro. Falei, não, Uhum. isso aqui... Assim, né, era muito dinheiro pra... Pô, tô começando, né? Sim. Como que eu ganho US$ 1.800 em 3 meses jogando, sendo que eu comecei agora? Aí eu falei, cara, eu vou ver o que eu faço com as fazendas. Aí eu fui e aluguei as fazendas para um rapaz lá de Araguari. Na época eu morava lá em Araguari. Eu até vendi as fazendas dele para ele posteriormente. Aí o Rafael me falou, né? Falou, cara, tem um time de Goiânia de um cara muito bom que ele tá abrindo agora. Se inscreve lá, corre lá, que foi o time do João Bauer. Ele tava voltando com o Steel. Aí eu me inscrevi, tinha um amigo meu que morava em Goiânia, eu falei, moço, você quer saber? Vou meter o louco, vou pegar lá, tinha uma montaninha pra ir pra fazenda, uma velhinha, era o carro que eu tinha na época, a mais velha assim, eu fui e falei, velho, vou encher essa carroceria. Liguei pro meu amigo e falei, ô, quer morar junto? Aí ele, bora, bora. Peguei, enchi essa montaninha com as minhas coisas, botei só os trem que eu precisava mesmo nessa montanha
e rasguei para Goiânia. Eu falei, se eu vou entrar no time lá, ele ia dar algumas aulas ao vivo, né, na época, tipo Sim. presencial. Aí eu falei, cara, vou para lá. Aí eu vim, botei as coisas no carro e rasguei para Goiânia. O seu Leovaldo já havia falecido. Meu pai faleceu um ano antes de eu formar. Eu acabei formando em mecatrônica. Teve uma passagem muito interessante que na época do paintball ele me falou uma coisa que me marcou muito, que eu lembro, né? Eu tava jogando paintball e ele sempre me desmotivava, né? Só que agora eu tava mais velho, né? Aí ele falou assim, cara, Tauan, se não for para ser o melhor, não investe seu tempo em coisas que não te dão dinheiro. E aí na época era um hobby que não me dava dinheiro, né? E aí eu fui campeão sul-americano e campeão brasileiro. E para mim tava bom porque eu sabia que eu não ia conseguir mais, né? Porque o paintball lá nos Estados Unidos é super evoluído. Os melhores times do Brasil jogam na classe D e toma um couro lá dos meninos de 12, 13 anos. Uhum. Porque a galera lá é muito sinistra. Aí eu falei, já consegui o que eu queria, tá bom de paintball. E aí meu pai já tinha falecido, né? Foi em 2010, eu comecei o poker em 2016. E aos olhos do senhor Leovaldo, se você estivesse entrando nessa montana, era uma montana ou uma saveiro? Era uma montaninha. Na montana, metendo as coisas no porta-mala, na caçamba, para ir lá jogar com o João Bauer, que como é que chama? Que é Era referência alta mundial, patente, né? exatamente, alta patente da maior malandragem desse esporte. Mas qual seria o olhar do seu Leovaldo para o menino largando as fazendas, alugando a fazenda, indo jogar pôquer, indo ser aprendiz de pôquer, na realidade? Cara, eu acho que ele não ia gostar, com certeza, né? Mas as coisas têm que acontecer do jeito que acontece. Eu acredito muito nisso, né? Que as coisas vão acontecendo. Acontece tão perfeitamente que você não entende como foi tudo tão perfeito assim, sabe? Claro que eu preferia que meu pai tivesse aqui, com certeza. Óbvio. E hoje eu tenho certeza que ele estaria muito satisfeito e provavelmente seria a pessoa da família que todo mundo tem alguém da família que critica, né? Uhum. Como eu já era independente, ninguém me criticava, ninguém tinha coragem de me criticar, porque eu sempre fui muito sério com as minhas coisas. Então as pessoas não tinham coragem de chegar para mim e falar: você tá doida? Você tá maluco de fazer isso? Porque, cara, o Tauan tão sério, o cara tão centrado, beleza, ele pode estar maluco, mas eu não vou falar, né? E aí, tanto que hoje, depois que eu ganhei alguns prêmios, virei top 1 também, várias pessoas da minha família já falaram, né? Falou, cara, eu sempre achei que tu tava ficando louco, tá ligado? Eu sempre achei que você tava ficando louco, eu sempre achei que era loucura o que você tava fazendo, né? E você não vira para eles e pergunta, caramba, por que você não me avisou na época? Você tá me esperando eu atolar o jegue para poder me avisar, porra? O mais engraçado, o primo meu me falou, cara, você alugou as fazendas, depois foi vender as fazendas. E eu falei, cara, ele nunca consegue comprar essas fazendas de volta. Aí hoje os meus prêmios já compra 2 ou 3 vezes as fazendas ali tranquilamente, até mais, né, na verdade. Que homem maravilhoso. É isso, hoje ele fala pra mim, né, falou, caracas, hoje se você quisesse comprar a fazenda de volta, né, eu falo, ainda bem que eu não quero. Que demais. Tem uma história do início da carreira que eu poderia contar, poderia colocar o áudio, mas eu vou respeitar o pedido do Taigueira, que foi o seguinte, ele contou que quando vocês chegaram lá no time do Bauer, tinha um ambiente que era melhor para os jogadores se hospedarem e tinha um ambiente que era pior, e que você sai para fazer uma compra porque te faltava mesa e enfim. Eu queria que você contasse essa história na íntegra, sem censura pra gente. Eu vou até voltar um pouquinho antes, que foi quando eu conheci o Taigueira, né? Foi engraçado que o segundo encontro do time, o João Bauer fez um churrasco pra galera e foi massa. E aí eu fiquei próximo do Taigueira e do Horbilon lá no churrasco. E aí eu contei pro Rafael até, falei, cara, conheci um Taigueira, o cara é muito centrado e tal. Ele, o Taigueira? Rapaz, o Taigueira ganhou mais de $100 mil já. Rapaz, aí eu fui lá, corri no Shark Scoop, eu olhei o gráfico do cara, aí
Já peguei o WhatsApp, eu conversava com ele todo dia. Falei, esse cara eu não saio do lado dele nunca mais, né? Você vê tanto que as coisas que a gente fala são poderosas, né? E aí eu tô até hoje, né? Do lado dele e vou ficar a vida inteira, né? Porque hoje somos irmãos, né? Aliás, que se diga, é um absurdo vocês não serem irmãos, porque Tauan e Taigueira parece ou o nome de irmãos, né, do que os pais tiveram a mesma inspiração, ou uma dupla sertaneja, pelo amor de Deus, né? Sim, a gente já falou, né? Se der tudo errado, a gente vai virar cantor sertanejo, tal. Em Taigueira aqui em Goiânia, só o nome vai fazer sucesso, né? Exatamente. O senhor, por acaso, se escapa no videokê? Se chegar no videokê, escapa na voz ou morre de fome? Nossa, eu sou muito ruim. Eu acho que eu morro de fome e levo a família junto, tá ligado? Meu E Deus. aí, então, quer dizer que vocês chegam lá, tem um ambiente que é o melhor É. ambiente, e tem um ambiente que é o pior ambiente, só que o Taigueira chegou atrasado e foi pra lá. Chegamos, aí montou um QG do Steel, aí o Taigueira foi, vou também, né? Uhum. Quem, Aí eu quem, quem, cheguei. quem tava nesse time do Steel, Tauan? Cara, na época, a galera que tava. O pessoal que tava dando aula, organização era o Bauer, o Guizão, o Leirola. Caramba, hein? E aí você chega lá, o ambiente, o melhor ambiente está ocupado, o Taigueira foi pro outro, foi pro lado. Aí eu cheguei lá, aí a sala tava praticamente cheia, mas tinha um espaço para mim, eu sentei lá, né? Aí eu Uhum, sentei naquele espaço. E aí quando o Taigueira chegou, não tinha espaço para ele, ele sentou noutra sala, que não tinha nem mesa, né? Aí uhum. falou, não. Aí falou, não, vamos organizar as mesas e tal. Aí, não, beleza, quando organizar eu venho. Eu falei, não, não, relaxa que eu vou organizar uma mesa pra gente. E aí eu já corri e saí da outra sala, porque como era muito cheio, tinha muita conversa, às vezes troca de ideia, e aí acaba que eu gosto de um ambiente mais tranquilo ali, sabe? Não Uhum. me sentia tão. Sentia muito cheio o ambiente, em resumo. E aí eu fui lá na Leroy Merlin fazendo propaganda, né? Depois eles têm que me pagar um dinheiro aí. E pro E, PokerCast também, aceitamos. Paga e nós. aí eu fui lá e pesquisei na internet como fazer uma mesa barata, né? Uhum. Aí a primeira coisa que veio lá, compra uma porta e dois cavaletes. Eu falei, vou lá na Leroy Merlin. Comprei uma porta e dois cavaletes, uma porta bem grande. Cheguei lá, botei os dois cavaletes, coloquei a porta em cima. Falei, vem, Taigueira, cabe nós dois aqui. E aí, cara, eu sempre fui nervoso. Tanto que o Taigueira eu falo, cara, quero ser sábio e tranquilo igual o Taigueira, sabe? E aí eu era nervoso, eu era tiltado, e o Taigueira sofria comigo do lado, né? Porque a gente tava na mesma mesa, era uma porta com dois cavaletes. Quando eu tomava uma bad, voava o monitor dele, o teclado levantava uns 2 centímetros, porque eu dava uns tapas na mesa, sabe? E aí, cara, mas foi muito bom, porque começou a incomodar ele, né? E eu sei que começou. E ele chegou e me falou, né? Real, falou, cara, a gente precisa melhorar isso e tal. E eu comecei a ficar com vergonha, né? Porque eu falei, cara, eu tô com um cara foda do meu lado e tô mandando mal, né? E aí era massa, que ele criava as estratégias, né? Que ele via que eu ficava muito chateado quando eu caía de um torneio. Aí ele falava, cara, vamos fazer assim. Toda vez que a gente cair de um torneio, a gente vai comemorar, porque a gente tem a oportunidade de abrir outro torneio. E eu, Uhum. caralho, é mesmo, né? Beleza. Aí tinha um escritório de arquitetura embaixo, né? Que era uma casa. E aí o escritório de arquitetura reclamou das reclamações das Das comemorações, tá comemorações. ligado? Porque toda hora era, vamos abrir outro torneio. E aí, vocês têm que falar mais baixo aí, vocês estão gritando muito. Mas, pô, toda hora a galera reclama de alguma coisa, como que pode? E eu era o mais reclamão e eu reclamando da galera, né? Que demais, que demais. E quanto tempo dura o Bauer? Quer dizer, quanto que durou nossa carreira no Steel? Cara, eu não lembro quanto tempo eu fiquei lá, mas o Taigueira queria o investidor. E eu nem lembro, pra te falar a real, por que que eu saí exatamente, sabe? Eu não lembro exatamente por que que eu saí, mas o Taigueira ia sair, não sei se foi por causa do Taigueira, eu não lembro. E aí eu e o Taigueira saímos junto. Aí o Taigueira não conseguiu investidor na época. Na verdade, ele não conseguiu, não. Ele tava procurando, eu falei, não, eu vou investir em você, é claro.
Aí eu peguei o meu dinheiro que eu tinha lá, meu dinheirinho, e falei, cara, eu vou botar nele que é forra garantida. Dinheiro de E fora aí do poker, começou, obviamente. e aí começamos. Não, o meu dinheiro até que não era do poker, não, para Não, de investir fora do nele. poker, exatamente. Isso. E aí, Aham. cara, em 3 meses ele retornou mais 100% de ROI ali. Só que aí ele quis jogar por conta e eu também tava jogando por conta. Aí nós dois ficamos jogando por conta e a gente foi e entrou no Mamba, que era um time do Lorenzo Banzei. Eu acho que na época era o Charlie 580, né? Aí ele entramos no time e jogamos para ele, mas jogamos pouco tempo também. Uhum. Perfeito. E Nesse tempo você já está tendo uma evolução técnica. Na hora que você sai do Steel, vai para o Mamba, você já está começando a se destacar, quer dizer, já está começando a aparecer em rankings, a ter um destaque, a ter uma tranquilidade. O Roy já tá dando para viver com tranquilidade? cara, como eu tive eu consegui vender e alugar as fazendas e meu custo de vida era muito barato, sendo solteiro, dividia com amigo, eu praticamente tinha, vamos dizer, a independência financeira ali, né, minha, Uhum. o que não dependia do poker, então eu só acumulava bankroll. E o bankroll meu tava tranquilo, assim. Só que eu não estava bem tecnicamente, eu senti que no começo a minha evolução técnica foi muito muito fraca, pelo sentido que tem até a curva do aprendizado que mostra quanto você realmente sabe que sabe e quanto realmente você sabe. E no Uhum. começo eu achava que eu sabia muito, só que eu não sabia nada, nada. E foi engraçado que até o tio tinha aqui de Goiânia, ele estava no QG também, ele deu uma aula pra gente e ele foi um cara que me ajudou a mudar um pouco a minha vida, porque quando ele deu aula pra mim, eu falei, cara, realmente eu não sei nada, tá ligado? Foi a aula dele que fez eu mudar e ver que eu não sabia nada, e eu achava que eu sabia, porque eu tava jogando e tava ganhando uns torneios, né? E aí Sim. eu result oriented total, né? E o poker E tem uma aí, coisa curiosa, né? Que quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe, né? A, justamente, a- a ignorância ela funciona como uma bênção invertida de que a gente sabe tudo, né? sim. O cara que nessa curva de aprendizado existe um ponto que o cara sabe muito e ele acha que não sabe nada. Aham. É engraçado. Cara, acho que é para todas as profissões, é assim. E nessa época eu não comecei ainda a melhorar tecnicamente, porque eu não tinha o que faltava no time, nos times naquela época, que foi até um dos motivos meus do Itagueira abrir um time, é uma projeção de carreira. O que que eu preciso fazer para chegar ali? Então, o que que eu fazia dentro do time? Eu assistia aquela uma aula semanal e jogava. Porque Uhum. ninguém me falava o que que eu tinha que fazer, só me dava aula. Então, eu achava que eu tinha que fazer isso. Assistia uma aula, as mãos que eu tivesse dúvida, eu jogava lá para eles e perguntava e jogava. Então, eu continuava seguindo minha carreira assim. Só que por eu ser tiltado, eu falei, cara, se eu não melhorar como pessoa, o Taigueira não vai querer mais ser meu amigo ou querer ser um cara próximo de mim. Tipo, eu vou perder pessoas importantes. E na época eu já namorava com a minha esposa reclamava de algumas coisas, de algumas atitudes minhas. E de ser um pouco grosso. Eu até brinco, né? Tava brincando esses dias com o Lui, do meu time, que eu sou austríaco, que eu sou muito reto, direto, não tem meio termo comigo, sabe? Eu sou muito reto, direto. E as pessoas chateiam, as pessoas ficam tristes, acham que eu sou grosso, mas na verdade não, eu tô sendo só direto e reto, sem tirando o emocional da parada, né? E aí eu comecei a fazer curso de performance, de desenvolvimento pessoal, e fiz vários, fiz life coach, master coach, aí fiz hipnose, fiz várias imersões de desenvolvimento pessoal, e cara, isso me ajudou muito, assim, muito. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu acredito, né? Pode ser que isso seja bom, pode ser que seja ruim, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, vai depender muito de quem é a pessoa, né? Mas geralmente as pessoas estudam a parte técnica e aí começa a ter dificuldade na parte mental e aí começa a estudar a parte mental, né? Eu estudei a parte mental para depois aprender que eu tinha que estudar a parte técnica, que eu estava muito mal tecnicamente. Eu acredito muito
que nós somos, os nossos resultados representam quem somos. E o que nós somos são pilares. Quais são os pilares? Pilar pessoal, pilar família, pilar parte técnica, pilar financeiro. Então, todos esses pilares, pilar espiritual, então todos esses pilares, eles trabalham junto. Se você tem um pilar muito mais evoluído que o outro, não adianta, porque você vai ser o seu menor pilar. O pilar que você tem pior vai ser o que você vai ser. Não tem como você ser algo a mais do que um pilar. Então eu estava muito bem como pessoa, como família, melhorei muito, mas como parte técnica minha estava baixa. Tanto que eu não tinha grandes resultados ainda, né? Eu tinha os meus resultados e tudo mais, mas eu era lucrativo. Mas era algo que, começo de carreira, né? 20k up, aí 25, tipo 2, 3 anos de poker ali, eu tinha 30k up. Perfeito. Quer dizer, a gente vai chegar nos cursos off-poker e nos cursos de desenvolvimento pessoal, porque você falou coisa ali que me interessa demais, que eu preciso desenvolvê-las com você. Mas aquele primeiro momento que você estava chegando, estava jogando, estava grindando, o que estava travando o desenvolvimento, porque você colocou 2 pontos. Um é o seguinte: o time não tem um plano de carreira. E aí, toda vez que eu entrevisto um dono de time, nós vamos chegar nessa parte, ou a gente já pode tratar dela agora, eu pergunto o seguinte: tá bom, você está ensinando o menino, você está dando peixe para o menino, que é dando uma aula, e aí eu falo menino, mas obviamente o jogador de pôquer pode ter qualquer idade, tem times que tem muitos jogadores mais velhos, mas você está pegando um jogador que é cru, e você está ensinando ele a jogar, mas você está ensinando ele a estudar, você está ensinando ele a pegar amanhã para se ele estiver sozinho. E eu tenho 2 tipos de resposta: ou sim, né, ou os times respondem que sim, a gente está fazendo isso com o jogador, ou no nosso time o plano de carreira é de vida, a gente não quer que o jogador saia do time, a gente quer que ele fique aqui para sempre. Mas você aponta que, primeiro, pode ser que o método daquele estilo lá de trás ele não fosse o método ideal, porque ele estava te ensinando a jogar, a tirar dúvida, mas ele não estava te ensinando onde estudar, onde buscar a informação, e você coloca a questão do desenvolvimento pessoal. As 2 coisas se somam, tem uma que é mais pesada que a outra. Qual que era o problema naquele momento? Cara, eu acredito que os times evoluíram muito nessa questão, né? Eu falo que antigamente era assim, né? E a gente criou o nosso time para um pouco mudar isso, né? Mas a parte mental, acho que é muito importante, principalmente se atentar em certas pessoas. É o processo que a gente faz no Like a Boss, que é um processo mais individualizado. Porque tem uns que vão precisar e tem outros que realmente não vão precisar. Por exemplo, lá no time, hoje a gente trabalha a parte cognitiva. Tem uns que precisam, tem outros que não, que tá com a parte cognitiva muito boa. Uhum. Então, o cara tá bem tecnicamente, precisa melhorar outra coisa, vamos atacar aquela outra coisa. Então é atacar o leak, né? Que é o que acho que é o mais importante, né? E hoje muitos dos times já estão fazendo esse trabalho, né? Hoje todos os times estão bem evoluídos e eu acho que hoje o que difere os times são alguns pontos, né? E não acho que existe time melhor ou time pior. Existe o time feito para você e você tem que saber escolher isso. Os valores, os seus princípios estão alinhados com aquele time? Qual que é o objetivo daquele time? O seu objetivo tem que estar alinhado com o objetivo do time. Uhum. Entendeu? Quem são os caras desse time? São caras que eu quero ter eles como mentor? Então, eu acho que os 3 principais quesitos são esses: princípios, valores, objetivos iguais e seus mentores. Porque não adianta, por exemplo, eu jogar por Fedor Rose, sendo que eu não quero ele como meu mentor, entendeu? Sim. Tipo isso, não é só ele me dá dinheiro e tudo bem. Se o seu objetivo é alguém só que te dá dinheiro, então você tem que procurar alguém que só te dá dinheiro. Tudo bem, você não quer mentor, não quer nada? Tudo bem, alguém que te dá o dinheiro para você jogar. Então é fácil escolher isso, é só você pensar seu objetivo, quem é o mentor é quem você quer, e os seus princípios e valores têm que estar alinhados com o time que você escolhe. Sensacional, Marcelo Lanza, sensacional. Tauan, que cara legal, cara, que cara legal, não conhecia, fui estudar a vida dele para fazer essa entrevista. Primeira parte sensacional, a segunda parte, como de tradição,
tão legal quanto, mais legal ainda. Obrigado, Tauan. Semana que vem tem mais. Boa. Então agora vamos de redes sociais. Exatamente. Agora a gente vai de redes sociais. Lanzinho, eu julguei. O senhor jogou? Julguei. Fui fazer um pré da balada ali no meu querido Sierra, no clube do meu... Muito bem gerenciado pelo meu querido Diogo. E vou te falar, não vi a cor do baralho. Julguei por umas 3 horas com o lendário Perna. Cara, o Perna é demais, né, velho? Que lenda do poker mineiro. Ele sentou pra formar o jogo. Um jogo maluco, insano. Pote, repote, toda hora, all-in, toda mão. Eu joguei 3 horas, não puxei nenhuma mão e fui embora pra balada, porque eu vi que não era dia, tem dia que o baralho não é nosso amigo, né, Lanzinha? Tem dia que é noite, ainda mais no pré da balada. Exatamente. Cara, uma coisa que eu não posso deixar passar foi o carinho dos ouvintes, cara. Obviamente, como acontece quando a gente entra em clube de qualquer parte do Brasil, tinham ali ouvintes que eu não tinha, com os quais eu ainda não tinha me encontrado. É muito legal, cara. O carinho é muito extraordinário. Obrigado. Boa. E vamos falar do Stars Club. Professor Marcelo Lanza tem série gigante de free rolls lá no Stars, é isso? 100 mil reais garantido nos free rollzinhos pra turma. Então, pra turma que gosta do free roll, pra turma que tá começando agora, bicho, não dá pra ficar de fora. Tem free roll de 10k, free roll de 20k, tem free roll pra todo lado. Então, aquele velho 0 de investimento, é só chegar, entrar e jogar. Bacana demais, sensacional. Então nos encontraremos nas mesas de free roll do Stars Club. Boa! Agora então nós vamos de finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, assisti um filme totalmente sessão da tarde, ao mesmo tempo divertidíssimo no Netflix. Não tem nada, não é um excelente filme nem nada, é só um filme divertido, legal, chama Metal Lords. Também não é uma premissa nova, é um menino metaleiro da escola que quer participar da guerra de bandas. E o filme foi produzido pelo Tom Morello, do Rage Against the Machine, tem participação do Rob Halford, do Judas Priest, dos caras do Metallica, enfim, pra quem gosta de metal é imperdível. E vou falar, se por um lado o filme não é uma grande obra, por outro lado é divertido pra caramba pra assistir com a família inteira. Sensacional. Cara, eu tinha falado que ia chegar e de fato chegou Batman, um novo Batman com Robert Pattinson na HBO Max. É um filmaço. Então, para quem é assinante, não tem custo adicional, é só chegar lá e ver. Mas eu queria falar um pouquinho do trailer Love and Thunder, do primeiro trailer que sai do novo filme do Thor. Cara, trilha sonora de Guns N' Roses, ambientado na década de 80, parece assim, um visual meio retrô. Obviamente ele é gravado nos dias de hoje, ele não é um filme de época, mas é daquele assim, para quem gosta de balançar o coração. Então fica a dica, fiquem atentos que o próximo Thor 4, vai chegar logo logo. E já está sendo vendido os ingressos da pré-estreia do Doutor Estranho 2 também, que super promete, um ator fora de série. Ele que é o mesmo ator de Sherlock, uma das top 5 séries do meu coração. Então é o que temos de Mundo Nerd por agora. Aí sim, professor. @Gui Calil e @LanzaMaia são os nossos Instagrams e Twitters. PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema, pela Pay for Fun, Stars Club e do Art Tips. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, onde você encontra podcast. A gente está. Nos indique, mande para os seus amigos e, se possível, na plataforma que você ouvir, nos dê 5 estrelas. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you.
I don't want to